Quero convidá-los, irmãos, a abrirem a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Obrigado. Nós vamos ler, irmãos, verso 22 e 23. A parábola da grande ceia. Nesse texto aqui, irmãos, nós vamos encontrar aquilo que se chama da livre oferta do Evangelho, né, que é talvez o tema mais intrigante que a gente tem que trabalhar nesses dias, né? Mas é de grande valor para a vida da igreja. Lucas 14, verso 22 e 23. A sessão toda vai do verso 15, mas o nosso foco vai até o verso do 22 e 23. Deixa eu ler a sessão toda e nós vamos nos deter nesses versos específicos. Lucas 14, 15 até o 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, nenhum deles. E aqui, especificamente, o verso 22 diz: Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, ainda existe lugar. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lugar ainda existente para a casa do Senhor, ou na casa do Senhor. Lugar ainda existente, ainda há lugar na casa do Senhor. Se você prestar atenção no verso 22, na primeira parte, você vai ver alguns detalhes interessantes, né? Veja, primeiro, o que foi enviado obedeceu a ordem do seu Senhor, né? E que muitos aceitaram o seu chamado e vieram com ele, muitos vieram. Mas, embora esses tivessem chegado, né, ele adiciona um detalhe: ainda há lugar. Ainda há lugar. Mesmo assim, ele diz: ainda há lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos, né, ele havia preparado uma mesa para nós no Evangelho. Exatamente isso, né? Você vai perceber que no período do Antigo Testamento, você vai encontrar as migalhas que caem da mesa e algumas pessoas que comiam, mas não estavam assentadas à mesa. Certo? Lembra da mulher cananeia lá no Evangelho,
Quando o Senhor diz, olha, o cachorro come do que cai, e ela diz, Senhor, me deixa comer como um cachorro, nesse contexto. E ela creu que aquilo que caía da mesa, que era preparada para os filhos, se ela comesse, ela viveria. E ela aceita aquilo, ela submete aquilo. Só que no Pentecostes, irmãos, quando Cristo veio e depois de cumprir toda a vontade de Deus, morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia e ser levado aos céus, assunto aos céus, e depois do Espírito vir à igreja, você vai ter a imagem da mesa que está posta para todos os gentios, para todos os homens. E aí ele diz, ide por todo o mundo. Ele anuncia, não é? Anuncia dizendo, recebereis poder ao receber, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, vocês vão chamar as pessoas para se assentar à mesa. Você viu no Antigo Testamento Raabe, você viu no Antigo Testamento Ruth, você viu no Antigo Testamento os ninivitas, muitos comeram do que caiu da mesa, daquilo que caiu da mesa. Agora, no Novo Testamento, a mesa posta, eles são chamados para poder assentar-se com o Senhor e comer livremente com Ele. E aqui nós temos a oferta do Evangelho, o anúncio desse Evangelho aos homens. Aqueles que, irmãos, ainda não abraçaram o Evangelho de Cristo, que não se vestiram de Cristo, nos seus ofícios, como Ele é oferecido no Evangelho, a esses que ainda não receberam, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda existe lugar para essas pessoas. 3 vozes diferentes, irmãos, são ouvidas hoje diante dos ouvidos racionais das criaturas que estão fora da presença de Deus. Primeira voz dos anjos caídos, a voz terrível. Veja só, irmãos, aqueles que caíram, nunca houve lugar, nem nunca haverá lugar para eles na presença de Deus. Para esses a voz é definitiva, não houve e não há mediador que foi providenciado por eles. Hebreus no capítulo 2 vai dizer isso. Ele socorre a descendência de Abraão, não há anjos, não há esperança para anjos. Os que caíram, não há espaço mais para eles. Essa é a primeira voz que se ouve, a voz do desespero. Não há lugar para vocês. Mas existe a segunda voz, irmãos. Os pecadores que estão condenados hoje, eles escutam outra voz. Que voz é essa? Que diz assim, já teve lugar para mim, mas agora não há mais lugar para mim. É como se a porta tivesse sido fechada definitivamente. Muitos escutam assim, houve um lugar para mim e hoje não há mais lugar para mim. E a terceira voz, irmãos, é a voz bendita, que é como você escuta aqui no texto sagrado, como o texto de Lucas diz. Saí pelos caminhos, depois lhe disse o servo, Senhor, feito como mandaste, ainda há lugar. A porta ainda não está fechada. O que está errado pode ser restaurado. O que está morto ainda pode viver. O que está perdido ainda pode ser achado. Ainda há lugar para aqueles que estão fora desse contexto. Então nós vamos, primeiramente, lidar com esse tema, dividindo isso em 2 partes, depois algumas implicações diretas para a nossa vida, não é? Nós vamos questionar por que ainda há lugar. Por que ainda há lugar? E segundo, onde ainda existe lugar, né? E por último,
nós vamos confirmar a doutrina com algumas implicações para a nossa vida. Então, a primeira, irmãos, nós vamos perguntar: por que ainda há lugar? Pecadores, ainda há lugar para vocês. Ainda há lugar para vocês. Você que tem continuamente rejeitado a Cristo e sua salvação, você que ouve a palavra e não dá ouvidos a ela, Cristo foi oferecido a você, domingo após domingo é proclamado o Evangelho a você, você escuta, você sabe o que Ele fez, você sabe o benefício do seu reino, mas você insiste em não ouvi-lo. Você entende que agora você imagina, é como que não tenha mais espaço para mim, mas para você que vive dessa forma, ainda há lugar para você. Eu digo a você, que esses são aqueles que ainda podem provar na mesa e comer à mesa com o Senhor. Perceba que o Senhor poderia ter tratado já definitivamente com todos e ter dito a você que ouviu o Evangelho e não aceitou e não se submeteu a ele, não há mais esperança para você. Não, ele diz: ainda há espaço para você. O Senhor nos ensina exatamente isso. Ele não trata você, ele poderia ter lidado com você como tratou com Ananias e Safira, destruindo definitivamente numa única vez. Se você hoje, tendo rejeitado a Cristo, se arrependeu hoje, há espaço para você. Há espaço para você. Segunda coisa importante, irmãos, há espaço ainda para você assinar o pacto, ainda há tempo para você subscrever a aliança. Deus em Cristo, irmãos, Ele enviou uma cópia aberta do pacto da graça para o nosso meio. Ele enviou seus ministros para proclamar o Evangelho, e isso é feito todo dia do Senhor, domingo após domingo, manhã e noite, é anunciado esse Evangelho a você. Ainda há tempo de subscrever essa aliança. Ainda há tempo para isso. Você imagina, irmãos, como por exemplo, o Salmo de número 16, verso 2, Salmo 16, 2, veja as palavras do salmista aqui. Ele diz assim: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Se você for lá ainda para o Salmo de número 50, no verso 5, Salmo 50, verso 5, e você ainda declarar isso, veja, Salmo de número 50, verso 5, o salmista então declara: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Há espaço ainda para que possamos subscrever esse pacto. Alguém pode dizer: eu pertenço ao Senhor, não é? Outro pode dizer: eu vivo de acordo com a fé e eu sou filho de Jacó. Outro pode dizer, dizendo com todas as letras: eu pertenço a Deus verdadeiramente, eu pertenço a Ele. Você pode declarar isso e dizer com todas as letras, como Ruth fez ali naquele contexto: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ainda há espaço para isso, para que você abrace o pacto, para que você se submeta ao Senhor da aliança. Há espaço para você ainda. Quando ele diz isso lá em Lucas, você vai entender outra realidade, irmãos. Há espaço para arrependimento ainda. Você tem sido tolo, você tem trabalhado para a sua própria ruína, você não treme, não teme ao Senhor.
Você tem feito tudo para destruir a sua própria alma. Tudo. Mas ainda há espaço para arrependimento. Entenda, irmãos, não há espaço para aqueles que estão no pacto de obras. Significa dizer isso para aqueles que estão em Adão, se aqueles que buscam a salvação por meio da sua própria força e da sua própria obediência. Não há espaço para isso. Mas aqueles que vão se arrepender dos seus pecados, há espaço ainda para arrependimento. Não há espaço para Esaú, irmãos, que desprezou o seu direito de primogenitura por um prazer temporário. Ele buscou arrependimento e não encontrou. Entenda, não foi no fim, não é ele, Esaú, não encontrou. Mas a palavra do Senhor para você é diferente. Arrependa-se, abandone os seus pecados, senão você vai ser destruído. Embora seja quase a hora, embora a porta esteja quase fechada, ainda há lugar para arrependimento. Ainda há espaço para arrependimento. Há espaço, irmãos, para que você volte e submeta-se a Cristo. Há espaço para que você subscreva o pacto. Há espaço para que você se arrependa dos seus pecados. E há espaço para os piores dentre vocês. Há espaço para o pior dos homens nessa terra. Jesus disse: ao que beber da água que eu lhe der, fluirá dele um rio de água viva para a eternidade, para sempre. Aqui eu tenho a declaração, irmãos. Vocês que rejeitam a Cristo, ainda Ele chama, Ele conclama você. Arrependa-se do seu pecado. Ainda há tempo para isso. A casa ainda não está cheia. Ainda há espaço para você. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Muitos que vieram dos piores. Muitos deles. Você vai lembrar do texto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, quando Paulo, no capítulo 6, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Perceba, irmãos, essa aqui é a realidade da nossa geração. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí veja o verso 11: tais fostes alguns de vós. Perceba, esses descritos em cima, ele diz: alguns de vós praticaram tais coisas, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ainda há espaço para o pior dos homens nessa terra. Ainda há lugar, diz o Senhor. Mas aí vem o segundo ponto. Onde há lugar, irmãos? Onde há lugar? Há lugar na porta para você, para que você possa entrar. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar será salvo,
e encontrará pasto e alimento para si. Você sabe o que significa, irmãos? A glória dessa verdade é que ele deseja, isso aqui é um ponto, a vontade dele, o desejo do nosso Redentor, receber o seu povo. Você já parou para perceber como nós somos mais ou menos assim? Nós fazemos tudo por alguém, mas diz assim, olha, mas ir lá até ele e dar isso a ele é demais, é muito humilhante. Eu já fiz a minha parte, você pode vir aqui buscar. O Senhor não apenas, ele fez aquilo que vimos na mensagem anterior, irmãos, ele manda mensageiros aos homens nos lugares mais terríveis, para que até lá ele possa convocar as pessoas a encontrarem lugar na sua presença. Ele não apenas operou a salvação, ele foi até os homens. Vem a mim. Vem a mim. O problema é que sem Cristo não há acesso, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, vem ao Pai, senão por mim. Essa é a grande verdade. A doutrina do Evangelho, irmãos, está caindo num grande abismo nos nossos dias. A porta está aberta, mas por alguns. A porta está aberta por alguns, enquanto essas pessoas são qualificadas e se comportam para merecerem tal coisa. Alguns dizem, olha, você precisa de Cristo mais alguma coisa. A porta está aberta, mas não toda aberta. Você precisa de mais alguma coisa. Você precisa de Cristo mais a lei. Você precisa de Cristo mais uma regra que nós criamos para você. A porta está aberta, mas a metade está fechada. Se não se qualificar por nossos princípios, para que você entre nela. Não, irmão. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Veja que ainda ele diz, irmãos, se você beber da água que eu te der, a palavra de Deus continuamente mantém a porta aberta. Enquanto proclamarmos esse evangelho, a porta está aberta. Há lugar para você. Há espaço para você. Nós ouvimos o Senhor dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto os ministros do Senhor estiverem proclamando o evangelho do Senhor, ainda há lugar para você. Ainda há lugar para você. Não há mais nada que possa impedir isso, porque Cristo, de fato, irmãos, nos ensina onde há lugar, na porta, que é Cristo para você. Segundo lugar, irmãos, há lugar na casa de Deus para você. A casa, irmãos, de Cristo ainda não está cheia. Se tivesse cheia, a porta já tinha fechado. Se tivesse cheia, a porta já havia sido trancada. Pecadores, vocês estão do lado de fora, subindo e descendo o monte da vaidade, prontos para serem devorados pelos leões. Por que você não entra?
Por que você não busca abrigo? Por que você não entra para encontrar socorro? Eles vão lhe destruir lá fora. Na casa de Deus ainda há lugar para você, um lugar seguro para a sua alma. Há lugar para você, irmão. Existem duas grandes famílias nessa terra, a família de Cristo e a família de Satanás. Nós nascemos membros da família de Satanás, mas Cristo, irmãos, Ele vem para nos arrancar dessa família e nos chama. Todo aquele que vier de lá, todo aquele que vier a mim, todo aquele que se achegar a mim, esse não será lançado fora, em hipótese alguma. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. Veja o que diz o texto sagrado, irmãos. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O verso 17. Agora o 17 e 18. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Ele diz exatamente: retirai, saí do meio deles, abandonem o lugar que você vive na iniquidade, a casa da iniquidade. Venha a mim, e eu vou recebê-los. Mas não é apenas eu vou abrir a porta, não. Vocês serão meus filhos, eu serei o seu pai. Salmo 45 é um salmo que trata sobre Cristo e a igreja. Esse é um dos salmos mais belos nesse contexto. Salmo 45 literalmente é um salmo que descreve a relação entre Cristo e a sua igreja. E veja o que ele diz no verso 10, irmãos. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Ele diz: ouve, filha, presta atenção, esquece do teu povo, da casa do teu pai, abandona e vem a mim. Vem a mim. Ele diz exatamente. Você está sentado, irmãos, ao pé do Monte Sinai, debaixo do domínio da lei, no pacto de obras. Você é bem-vindo ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a companhia de inumeráveis anjos, da Assembleia Geral, da grande Assembleia da Igreja dos primogênitos. Embora você possa estar debaixo da disciplina, você está longe do alcance da maldição. Nesse monte, você pode ser disciplinado por Deus, mas nunca a maldição lhe encontrará. Nessa casa, nesse local. Há espaço para você na casa de Deus. Há espaço para você, irmãos, na qualidade de servos. Literalmente a Escritura diz. E aí você vai perceber, nosso Senhor diz, literalmente, irmãos, escolha hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cristo ou seus prazeres, Cristo ou os desejos carnais do seu coração. Ele não precisa de você, Jesus não precisa de você, nem menos do teu serviço. Ele tem milhares de anjos, irmãos, que são ministradores.
mas Ele ainda deixou espaço para você servir. Há espaço para os servos dele, ainda, como ele coloca. Não apenas isso, há espaço para os amigos dele, para aqueles que são literalmente chamados de amigos. Ele diz assim, irmãos, eu os chamei de amigos. Ele chamou Abraão de amigos. Os seus discípulos são chamados de amigos. Amigos que ele comunica os seus segredos. O segredo do Senhor, irmãos, são para aqueles que o temem. E ele chama esses de amigos. Há espaço para os amigos. Há espaço também para os filhos e filhas, para poderem serem filhos dessa casa, para poderem habitar essa casa. Eu serei o seu pai, e serás meu filho, diz o Senhor. Ele tem muitos filhos, irmãos. Ele tem muitos filhos. A sua descendência é grande, mas ainda há espaço. Ainda há espaço. Ele vai trazê-los de volta, literalmente. Você pode ser recebido, irmãos, na qualidade também de esposa de Cristo. Ele diz o seguinte: todas as coisas estão prontas, aproximem-se. Chegou o dia do casamento. O casamento foi estabelecido. Aqueles que creem no seu nome são desposados por ele e se tornam aqueles que se preparam para o dia das bodas do Cordeiro. Há espaço para você como esposa de Cristo. Não apenas isso, há espaço para você à mesa do Senhor. A mesa do Senhor foi preparada, irmãos. O Evangelho foi anunciado dessa maneira, como vimos no início. A mesa está posta e agora nós saímos pelo mundo proclamando o Evangelho para que os homens se arrependam, para que eles se assentem à mesa e comam com o Senhor. Nessa mesa existem pratos especialíssimos, finíssimos, gloriosos. Um deles é a paz, que tanto se busca, irmãos. Um deles é a própria paz, que tanto se deseja. Outro, o perdão. Outro, alegria no espírito. Os benefícios do pacto. Você vai comer nessa mesa de todos esses benefícios conquistados pelo Senhor. Ainda há lugar à mesa. Assente-se junto dele. Ainda há espaço nesses lugares. Muitos que eu chamei vieram, mas ainda há lugar para arrependimento, para restauração. E há lugar onde, na casa de Deus, à mesa de Deus, como amigo de Deus, como servo de Deus, como esposa de Cristo, ainda há lugar para adentrarmos a presença do Senhor. E deixa eu caminhar para algumas implicações dessa verdade para a vida da igreja, irmãos, por favor. Considere primeiro a misericórdia do Senhor manifestada aos pecadores por meio de Cristo Jesus. Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando seus pecados sobre eles. Deus está em Cristo fazendo isso. Ainda há esperança, literalmente, como o Senhor descreve aqui no texto. Considere outra coisa, irmãos. Considere o sofrimento de Cristo para que tivesse espaço para pecadores. Considere o que Cristo fez para que tivéssemos lugar na presença dele. A obra que ele realizou para esse fim.
O primeiro Adão, irmãos, ele rejeitou esse lugar, literalmente, pecando contra o Senhor. Mas o segundo Adão, por sua morte, ele reconquistou esse lugar para nós. Aí eu posso pensar um pouco como esse lugar foi conquistado para mim. O sofrimento de Cristo pode ser analisado de algumas maneiras. Primeiro, a qualidade da pessoa que sofreu. Nós vimos ontem, quem é esse? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Filho de Deus, unido a uma única pessoa, duas naturezas, uma única pessoa. O sangue derramado, irmãos, para a redenção de pecadores, era o sangue de Deus. Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, ele vai descrever isso. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba, o sangue de Deus foi derramado para que nós pudéssemos ter lugar, nesse local. Pastoreai o rebanho de Deus. Considere a pessoa que sofreu, irmãos. Considere Jesus Cristo, literalmente, como está descrito aqui no texto. Ele é Yahvé, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor dos Exércitos, esse é o seu nome, o Santo de Israel, esse é o seu nome, Ele é o Senhor da Justiça, Ele é aquele que sofreu em nosso lugar. Agora, considere também a natureza do sofrimento de Cristo. Foram variados, irmãos. Ele sofreu, sendo ele santo, em todos os seus ofícios, no seu corpo e na sua alma. Ele levou sobre si a maldição. Cristo nos redimiu, irmãos, da maldição da lei. Sabe como? Fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 10 em diante. Ele foi derramado, ele foi morto, literalmente, como o texto descreve, por causa dos nossos pecados. Veja a natureza do seu sofrimento, irmãos. Sofreu como nunca ninguém sofrerá, daqueles que estão em Cristo, nunca ninguém sofrerá o que ele sofreu em nosso lugar. Considere agora o fim desse sofrimento. Qual o objetivo desse sofrimento? Foi exatamente para que houvesse lugar para pecadores no favor de Deus. Para que houvesse lugar, para que ele pudesse trazer de volta aqueles que foram expulsos da sua casa em Adão, o nosso primeiro pai. E finalmente pense, irmãos, por esses grandes propósitos, seu sofrimento foi eficaz. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência das nossas obras mortas. O sangue de Cristo. Não importa quão profundo seja a marca do pecado na minha alma, na minha consciência, não importa a culpa que eu carregue, não importa, ele veio não apenas para me purificar externamente, mas a minha própria consciência, ele lava a minha consciência dos meus próprios pecados, para que tenhamos lugar ali. Sabe o que a Escritura diz sobre ele, irmãos? Sempre Jesus veio como um Salvador voluntário. Ele veio por vontade própria e ele é capaz de salvar. Sabe por que o nome dele é Jesus? Porque ele tem poder para salvar o povo do pecado, o seu povo.
Ele é capaz de livrar o homem não apenas da morte, mas da morte eterna, como nós podemos saber que nós seremos purificados por Ele. Considere ainda, irmãos, todas as coisas na casa estão prontas para a sua recepção. Todas as coisas estão literalmente prontas. Venha para a festa, a mesa está preparada. Se você crer, você vai habitar nessa casa. O Pai está pronto para receber os pecadores. O Filho está pronto. Tudo está pronto. Não há mais nada para ser construída nessa casa. Arrependa-se dos seus pecados e venha. Ainda considere que você está sendo chamado para entrar nessa casa. Literalmente, irmãos. E nós somos autorizados pelo Senhor a estar com vocês. A casa ainda não está cheia. Insisti com vocês, arrependam-se dos seus pecados. Ainda há espaço para vocês. Isaías 51 vai dizer as seguintes palavras do profeta: todos vós que tendes fome. Isaías 55 vai dizer, a partir do verso 1, todos vós que tendes fome e sede, todos, mas não tem dinheiro, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Porque vocês gastam o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Vinde, comei e bebei. O chamado é porque aquilo que você precisa. Veja, irmãos, a glória disso. O Senhor não apenas preparou, mas Ele nos convoca para compeli-los, para pregar, para anunciar e dizer: venham, comam e bebam, sem dinheiro e sem preço. A mesa está posta. A mesa está posta. Considere também, irmãos, não é? O Senhor Jesus Cristo nos ensina ainda que se a indignidade, a vileza e a miséria, não é, saísse dos olhos de Cristo acerca dos filhos dos homens, Ele nunca iria recebê-los ali. Preste atenção, irmãos. Cristo olha. Se Ele olhasse para nós e dissesse assim: você é indigno, você é vil, você é um miserável. Se isso fosse útil, suficiente para que Ele virasse os olhos de você e não insistisse por meio da pregação, isso seria estranho. Mas isso não é assim. A porta não está fechada. Ele diz: ainda há espaço na casa. Ainda há espaço na casa. E agora, irmãos, preste atenção nas últimas implicações e agora diretamente aplicado à nossa vida, para a nossa conclusão. Venha, você que é pecador, venha do seu estado, onde você se encontra, estado de pecado, dos montes da vaidade. Venha a Cristo hoje, ao Deus da aliança. Venha ao favor de Deus, a misericórdia dEle. Perceba que você está sendo aqui convocado pelo Senhor. Aí você talvez diga assim: algumas objeções eu tenho para não ir. Eu sei que existem muitos lá já. Alguém vai dizer:
Eu sei que tem muitos naquele lugar. Eu sei que tem pessoas de todo canto. Mas ainda para você existe lugar. Muitos vêm do oeste, do leste, do sul, do norte. Muitos vêm do oriente, do ocidente. Muitos vão se assentar no reino do Senhor com Abraão. Eles ainda esperam mais visitantes, mais pessoas. Você pode pensar, de muitos lugares, o Senhor recebe todos, de toda a língua, raça, povo e nação. Todos que vierem a Ele serão recebidos. Alguém pode dizer, tem muita gente que vai atender essa festa. Tem muita gente nessa casa, muita gente nesse local. Entretanto, há lugar para você. Cristo e os crentes, irmãos, eles manifestam exatamente isso. Nós podemos dizer, a casa está cheia, mas ainda há espaço para você, para que você seja salvo. Talvez você diga ainda, eu demorei tanto, já passei tanto tempo da minha vida. Poderia ter vindo quando jovem, entretanto, ainda há espaço para você, mesmo agora. Mesmo agora. Você pode dizer, eu já rejeitei tantas vezes o Evangelho, já estive na presença dele, já saí, já estive na igreja, já deixei. Você diz assim, eu acho que a porta se fechou para mim. Ainda há espaço para você. Profeta Jeremias, eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto comigo. Veja, irmão, Jeremias, no capítulo 2, verso 25. Jeremias 2, 25. E depois, capítulo 3, 1. Jeremias 2, 25 diz assim a palavra de Deus. Guarda-te de que teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Aí no capítulo 3, verso 1, se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela, não se poluirá com isso de toda, não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna-te para mim, diz o Senhor. Perceba, irmãos, vocês andaram atrás de muitos amantes, vocês poluíram a terra, vocês se contaminaram com todo o pecado, mas ainda assim, volta-te para mim, volte-se para mim. Ainda há lugar nessa casa. Não importa, irmãos. Embora na sua prosperidade você tenha rejeitado a Cristo, por amor às coisas dessa vida, hoje ainda há lugar para arrependimento. Talvez hoje você diga assim, eu deixei o pecado crescer tanto no meu coração, que hoje eu vivo desse pecado, eu me alimento dele, eu sou escravo dele, não consigo imaginar como vou me livrar disso. Ainda para você há espaço, venha Cristo. Não há outra maneira, irmãos. Abra espaço para Cristo, literalmente, no coração, na sua casa. Venha ao Senhor da maneira exatamente, venha ao Senhor, busque a Ele, a esperança para você. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, para que Cristo seja a minha salvação, eu preciso tê-lo todo, não em parte.
Deixa eu colocar isso por último. Todo, não em parte. Por quê? O Senhor chegou a Caim e disse a Caim: o pecado, por que o teu semblante está descaído? O pecado está à tua porta, te cumpre dominá-lo. Caim pecou e se apartou da presença de Deus. Deus falou com Caim. Ele se revelou ali como profeta. Mas para que ele possa ser meu redentor, ele precisa se revelar nos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Ele é profeta. Para curar os enfermos, ele é sacerdote. Para pôr em liberdade os que estão algemados, ele é rei. Ele me ungiu nos 3 ofícios, para que eu possa libertar o meu povo de todas as suas amarras. Se você apenas ama ao Senhor, no sentido de eu gosto daquilo que ele, da doutrina, eu gosto de discutir alguns temas, de ouvir a mensagem, lembre-se, eu preciso receber Cristo todo, completo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, que é a ceia, nós comemos ali o pão e o vinho, lembre-se disso, irmãos, naquele contexto ali, nós estamos provando do Cristo todo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é a parte, não é o homem, porque não há como separar as 2 naturezas da pessoa. Eu preciso conhecer a Cristo todo. Caim apenas ouviu o profeta, mas não foi liberto. Não foi liberto. Nós podemos ter a plena e total segurança a partir desse ponto aqui, irmãos, que nós encontraremos somente nesse Cristo lugar ainda na casa do Senhor. O Evangelho foi proclamado dessa forma. Agora imagina você, aquele que fez toda a obra é o que ordena o anúncio desse Evangelho por todos os lugares, todos os becos, todas as vilas, para que os homens creiam e venham. Imagina o que acontecerá por ter você rejeitado tão grande misericórdia e tão grande salvação. Tão grande salvação. Ainda há lugar, mas haverá um dia em que a porta vai ser fechada. E eu não conseguirei mais. Não haverá pregação, não haverá mais culto, não haverá mais necessidade de estarmos aqui, nós estaremos com Ele para sempre. Não haverá mais oportunidade para você. Hoje ainda há espaço. Cuidado, antes que a porta possa se fechar. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos porque temos recebido do Senhor, como pastores, a ordem de proclamar o teu evangelho à tua igreja e ao mundo, anunciando para que os homens se arrependam dos seus pecados,
e mostrando a generosidade, a bondade, a misericórdia do Senhor para com aqueles que se submetem à tua voz. Ó Senhor, quebra o nosso coração endurecido, quebra a nossa alma endurecida. Tem piedade da nossa vida, Senhor. Pelo teu Espírito, torna a tua voz conhecida, não apenas dos nossos ouvidos, mas no nosso coração e alma, para o nosso próprio bem, Senhor Deus. Os que estão perdidos hoje aqui, os que estão perdidos nos seus próprios pecados aqui, eles ainda se voltem a Ti, porque ainda, Senhor, há espaço, há lugar. Bendito seja o Teu nome, de eternidade a eternidade. No Teu nome nós oramos, Senhor. Amém.